quando a estela do decaimento ergueu-se no vazio e os códigos do término começaram a pulsar através das miríades do inefável. Ecos antigos atravessaram caminhos esquecidos e alcançaram os salões dourados de Nova Asgard. O chamado não veio como voz, mas como peso. Um peso que apenas aqueles que já enfrentaram colapso poderiam reconhecer. Odin ergueu-se do trono de guerra e seus olhos percorreram o horizonte invisível, onde as forças do término começavam a caminhar novamente. Ele já havia visto esse movimento antes. Ele já havia enfrentado o regime do colapso. E sabia que aquilo que se aproximava não era profecia nem destino. Era Ragnarok despertando novamente além da grande muralha da fonte. Exurgat vocatio. Bellum surgit. Finis movetur. Ordo tremit. Ugra. Ugra. Loum. Shen. Levantou o martelo que sustenta tempestades e o peso de sua presença. Atravessou os portões de Nova Asgard como um trovão que anuncia o início de uma guerra antiga. Loki caminhou nas sombras do salão, sorrindo diante do caos inevitável que acompanha o despertar de forças que desejam apagar a existência. E então os Vanezirs começaram a se reunir. Guerreiros forjados nas ruínas de um mundo que já enfrentou o término. Guerreiros que aprenderam que a única lei verdadeira da existência é permanecer quando tudo tenta cair. Sua lei ecoou através dos campos de guerra de Nova Asgard. Só permanece aquilo que suporta o peso sem mentir. Nihil sedit, fortitudo manet, bellum vocatur, finis venit. Uga, uga, loum, shen. Então o estandarte de Nova Asgard foi erguido diante das miríades do inefável. Não como desafio, mas como declaração. Porque desta vez Ragnarok não enfrentaria mundos isolados ou civilizações despreparadas. Desta vez ele encontraria um exército que já conheceu o colapso e escolheu permanecer. E no centro dessa convergência de destinos estava o mestre do templo, cuja presença havia reunido os códigos do término e inscrito na estela aquilo que até o próprio fim precisava reconhecer. Finis audit. Bellum surgit, ordo resistit. Karamahachunya, Karamahachunya, Karamahachunya. Dong de 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 dong yeah, 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 dong de dong de dong de dong yeah. Os portões de Nova Asgard abriram-se. Os Vanezirs marcharam.
E enquanto o peso de seus passos atravessava as miríades do inefável, algo além da grande muralha da fonte percebeu que aquilo que antes era apenas término, agora enfrentaria algo muito mais difícil de apagar: a decisão de permanecer. Imens, substrange, expandenis vasts in amitsujur qual industrial percussive strikes. In heavy rhythmic cycles the redundant horns sustain cavernous stones. As eight-wall drums and metallic packs build dense sonic pressure. Deep throat singing and dominant male guttural vocals establish slow and oppressive ritual cadre. Após a primeira libertação do regime do término, o estandarte dos Vanazires não era tecido nem metal comum, era uma inscrição viva do juramento que havia mantido. Nova Asgard de pé quando mundos inteiros foram engolidos pelo crepúsculo do colapso. Quando ele se ergueu sobre os campos de reunião dos exércitos, o peso de sua presença atravessou as miríades como um decreto silencioso. Lux surgit, fortitudo manet. Bellum vocatur, ordo surgit. The surging density grows as deeper subbase surge collide. Their spending simas industry at percussion striking. Heavier cycles while the ancient horns resonate. With humans discover no step, layer throat singing in the minute male guttural choir. Gentiles matados no aquele estandarte, não como os soldados comuns, mas como aqueles que aprenderam a permanecer quando tudo ao redor tenta cair. Cada passo carregava o peso de mundos perdidos, de cidades que enfrentaram o término e de gerações que sobreviveram à sombra de Ragnarok. Thor caminhava à frente das legiões como a própria tempestade encarnada, enquanto Odin observava o campo de reunião com a calma de quem já enfrentou o fim. E ainda assim escolheu, continuou existindo. E Loki sorria diante do caos que se aproximava, pois até mesmo a fratura pode servir ao propósito da permanência. Nihil sedit, fortitudo manet. Fortitudo manet. Bellum surgit, finis vocatur. Lugra, lugra, loam. O estandarte foi finalmente erguido sobre o horizonte das miríades. Ele não anunciou apenas a chegada de um exército. Ele anunciou algo muito mais raro: a decisão de enfrentar o regime do término.
Porque os Vaneseres não lutam para vencer uma guerra. Eles lutam para provar que a existência pode permanecer, mesmo quando o próprio fim caminha para apagá-la. Finis audit, ordo resistit. Ordo resistit. Bellum surgit, kalamashunya, 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 kalamashunya. Itu demani, bellum surgit. Finis vocatur, Ogra, Ogra, Loam, Shen. E enquanto o estandarte dos Vaneseres tremulava sobre as miríades do inefável, algo além da grande muralha da fonte começou a compreender que desta vez o término não caminharia sozinho, porque agora havia aqueles que estavam dispostos a permanecer. Antes que qualquer exército fosse visto nas frontinas das miríades do inefável, o término já havia caminhado por seus caminhos durante eras silenciosas. Ragnarok nunca chegou como invasão aberta. Ele chegou como desgaste invisível, como fadiga que se infiltra nas estruturas do cosmos, até que aquilo que parecia eterno começa a ruir. Civilizações antigas acreditaram que isto com beijo ao acaso. Mundos inteiros desapareceram pensando que haviam algazado apenas o fim natural de seus ciclos, mas as profundezas de cada ruína existia o mesmo sussurro antigo. O trabalho silencioso da infiltração do término. Porque Ragnarok não precisa conquistar aquilo que aprende a corroer. Finish, latet, ordo, deficit, tempus, cadit, lux, temit, urra, loam, shen. Das cidades esquecidas das miríades. Das cidades esquecidas das miríades. Nas cidades esquecidas das miríades, as primeiras fissuras começaram a aparecer muito antes de qualquer guerra. Linhagens antigas perderam sua força vital. Ordens milenares começaram a falhar em seus próprios princípios. Até mesmo os correntes do tempo começaram a se comportar de maneira estranha, como se o próprio fluxo das eras estivesse aprendendo a terminar mais cedo. A fim Ragnarok espalhou seus emissários invisíveis. Eles não vestem armaduras, não marcham em legiões. Eles caminham como decadência. Onde passa o movimento enfraquece. A ordem se dissolve, a consciência começa a esquecer. Nihil manet, omnia solvuntur. Finis vigilat, finis movetur. Hurra, 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 loam shen. Então as primeiras fissuras do término começaram a aparecer abertamente. Mundos começaram a sentir o peso de algo que sempre esteve presente, mas nunca havia sido visto.
A infiltração havia terminado. Agora o término começava a caminhar sem esconder seu rosto. E nas miríades do inefável todos compreenderam uma verdade antiga. Ragnarok não estava chegando. Ele sempre esteve ali. Kalamahasuya. 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 Antes que qualquer exército, antes que qualquer exército, imenso. Expand beneath massive serenades in layers, while industrial parkour strikes in heavy seismic pulses. Duncan horns sustain cavernous tones as ritual drums and metallic impacts accumulate pressure. Deep throat singing and dominant male guttural vocal establish a slow ritual cadence across the sonic chakra. Quando infiltração do término deixou de se esconder nas sombras das miríades, algo muito mais antigo começou a atravessar os limites da grande muralha, da fonte nos degraus esquecidos da escadaria infinita. Três presenças despertaram para caminhar entre os mundos do inefável. Eles não eram meros emissários, eram arquitetos do colapso. Os primeiros generais de Ragnarok, seres forjados em realidades onde a existência nunca foi considerada permanente. Presenças cuja natureza não é destruir mundos, mas conduzi-los ao ponto inevitável onde tudo começa a terminar. E quando seus passos tocaram as correntes invisíveis das miríades, até as estruturas mais antigas da realidade sentiram o peso da aproximação. Fini surgit, Ordo tremit, tempus deficit, lux cadit, Ugran, Shen. Cadit Shen Shen. O primeiro carregava o silêncio das civilizações que desapareceram antes mesmo de compreender sua própria queda. Onde sua presença se aproximava, a memória dos mundos começava a se apagar como brasas que lentamente perdem o calor. O segundo trazia consigo o cansaço do movimento. Caminhos antigos paravam de fluir. Correntes de energia desaceleravam até as estrelas pareciam hesitar em continuar queimando. O terceiro era o mais antigo de todos. Ele não conduzia o término das coisas. Ele carregava o término da própria origem. E sua chegada fez a própria matéria do cosmos estremecer. Nihil manet, origo deficit, omnia solvuntur, finis vigilat, Ugra, 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 Ugra. Ugra, Shum, Ugra,
Nas miriades do inefável, a estela do decaimento começou a vibrar levemente. Os códigos inscritos em sua superfície reconheceram algo antigo que havia sido escrito muito antes da existência das próprias eras. Permaneceu em silêncio diante desse movimento, porque ele compreendeu imediatamente o que havia atravessado a muralha da fonte. Não era um exército, era o próprio regime do término enviando seus primeiros arquitetos. Finis audit, finis surgit, finis venit. Shunya. Então os três generais do colapso olharam para as miríades pela primeira vez. E o cosmos compreendeu que a guerra contra Ragnarok finalmente havia começado. Porque quando os arquitetos do término caminham entre os mundos, o fim deixa de ser destino distante. Ele se torna presença. Os três generais do colapso tocaram os caminhos das miríades do inefável. O silêncio que havia precedido a guerra terminou. As estruturas antigas da realidade começaram a tremer como montanhas que sentem o peso de um terremoto antes de sua chegada. Ragnarok não avançava como tempestade, ele avançava como termo inevitável. Mas desta vez as miríades não estavam sozinhas diante do regime do fim. Nova Asgard havia marchado, e no centro da convergência das forças estava Vo, o mestre do templo, cuja presença havia reunido na estela os códigos do próprio decaimento. Bellum surgit, finis movetur, ordo tremit, lux deficit ugralum shen. Thor avançou primeiro, seu martelo abriu o campo de batalha como um trovão que atravessa o firmamento. Cada impacto rasgava o espaço das miríades e fazia as estruturas do colapso recuarem por um instante breve. Atrás dele marchavam os Vanizers, guerreiros que haviam sobrevivido ao próprio término de seu mundo e aprenderam que permanecer é a única resposta possível ao regime do fim. Odin observava o movimento do colapso com olhos que já haviam visto Ragnarok. Antes ele não lutava com pressa, ele lutava com decisão. E Loki caminhava entre as fissuras da batalha, transformando o caos em arma contra aqueles que acreditavam governar o término da existência. Nihil sedit
morti tudo manete. Fine surgit, fine stremit. Uga, uga, Shen. Os generais do colapso não recuaram. Eles avançaram através da própria decadência que carregavam. Onde caminhavam, estrelas enfraqueciam e estruturas antigas começavam a dissolver-se como gelo diante de um sol invisível. Mas quando suas presenças se aproximaram da estela do decaimento, algo inesperado aconteceu. Os códigos inscritos na superfície da estela começaram a vibrar. Porque pela primeira vez o término enfrentava alguém que compreendia sua própria linguagem. Finis audit! Finis surgit! Finis venit! Kalamashunya. Então o campo de batalha das miríades explodiu em movimento absoluto. De um lado, os arquitetos do colapso vindos da escadaria infinita. Do outro, aqueles que haviam escolhido permanecer mesmo diante do fim. E naquele instante, as miríades do inefável compreenderam algo que nenhuma era havia testemunhado antes. O término havia encontrado resistência. Immense base droned, expand beneath massive luminescent structures, while industrial percussion strikes in slow seismic pulses to become mountain homes. Sustained cavernous tones as ritual drums and metaring days. Axillary pressure, deep throat singing and dominant male guttural vocals establish a heavy ritual cadence. Inefável. Wu permaneceu imóvel enquanto os códigos inscritos na estela do decaimento começavam a responder à presença dos generais do colapso. Aquilo que antes era apenas registro agora se tornava a leitura viva da estrutura do término. Ragnarok havia caminhado através das eras acreditando possuir domínio absoluto sobre o fim. Mas os 9 códigos agora estavam reunidos fora de seu território. Pela primeira vez o término encontrava alguém capaz de observar sua própria arquitetura. A estela começou a vibrar lentamente. Cada espectro respondeu à presença dos generais.
Cada código reconheceu sua própria origem. Ordo, Kadi, Tempus, Deficit, Lux, Tremit, Finis, Surgit, Uga, Lama, Shen. Udermeratamente, Louve, Louamen, Shen. Gara, Louamen, Shen. Lougara, Louamen, Shen. Ogara, Louamen, Shen. O vermelho revelou o desgaste da força vital que os generais carregavam em suas presenças. O laranja mostrou como o movimento das miríades começava a desacelerar diante da aproximação do regime do colapso. O amarelo expôs as fissuras na ordem das estruturas cósmicas que haviam sido corroídas pela infiltração silenciosa de Ragnarok. Então o verde falou e revelou o cansaço escondido na própria existência dos mundos. O não respondeu com ataque. Ele respondeu com compreensão. Porque ao reunir os códigos do decaimento, ele havia aprendido algo que nenhum outro ser nas miríades havia compreendido antes. O término também possui linguagem. Nihil, Manet, Omnia, Solvuntur, Origo, Deficit, Finis, Vigilat, Uga, Gea, Maha, Shea. Ugara, Louamen, Shen. Ugara, Louamen, Shen. Ugara, Louamen, Shen. Ugara, Louamen, Shen. Quando o azul tocou a consciência do campo de batalha, até os generais do colapso sentiram que estavam sendo observados por algo que compreendia a própria natureza de sua existência. O anil revelou as distorções no fluxo do tempo que acompanhavam seus passos através das miríades. E então o violeta despertou, mostrando que até mesmo as estruturas transcendentais do término possuem limites. Mas foi o ébano que fez o campo de batalha estremecer. Porque o ébano não descreve apenas o fim das coisas. Ele descreve o cansaço da própria origem. Finis. Audit. Finis. Surgit. Finis. Finis. Venit. Omkara Mahashunya. Omkara Mahashunya. Omkara Mahashunya. Omkara Mahashunya. Omkara Mahashunya. Omkara Mahashunya. Então o levantou a estela do decaimento diante dos generais do colapso. Não como arma, mas como espelho. E pela primeira vez desde que caminharam além da escadaria infinita, os arquitetos do término viram sua própria linguagem refletida fora do domínio de Ragnarok. Naquele instante, o regime do fim compreendeu algo impossível. O término havia sido aprendido. Immense abyss drones that span beneath. Nurses serenessence while in the supercautious strike. In a seismic pulses to better. Dungeon horns sustain cavernous.
resonance as ritual drums and metal impacts build. Overwhelming pressure. Deep throat singing and dominant mellow guttural voga. Sabredzo querens não começou a quebrar nas correntes invisíveis que sustentavam a presença de Ragnarok. Nas miríades do inefável, pela primeira vez o regime do fim encontrava resistência não apenas na força das armas, mas na compreensão de sua própria arquitetura. O campo de batalha tornou-se pesado como um céu que desce sobre a terra. Thor avançou novamente como tempestade inevitável, seu martelo rasgando as estruturas decadentes que os generais carregavam em sua passagem. Cada impacto quebrava uma camada da infiltração que havia corroído as miríades durante eras silenciosas. E atrás dele marchavam os Vanesirs, guerreiros que aprenderam a permanecer quando o próprio mundo tenta terminar. Ordu resistit, bellum surgit finis tremit, lux surgit ugrarum gen. Ogra, 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 ogra. Bellum surgit finis tremit, lux surgit ugrarum gen. Ogra, ogra. Bellum surgit finis tremit, lux surgit ugrarum gen. Odin ergueu sua lança e a decisão que sustenta. Nova Asgard atravessou o campo de batalha como um decreto antigo. Onde sua vontade tocava, as estruturas do colapso começavam a falhar. Loki caminhava entre as fissuras da realidade rasgada, transformando o caos que os generais haviam trazido em armadilhas contra o próprio regime do término. E U permaneceu no centro da convergência. A estela do decaimento pulsava lentamente em suas mãos, não como arma, mas como chave. Nihil sedit fortitum manet origo deficit finis movetur. Os 9 códigos começaram a responder ao campo de batalha. O vermelho enfraqueceu a vitalidade das presenças que haviam atravessado a escadaria infinita. O laranja interrompeu o movimento que sustentava sua marcha. O amarelo dissolveu as arquiteturas ocultas que mantinham sua infiltração nas miríades. E quando o ébano despertou, até mesmo os generais do colapso sentiram algo que nunca haviam experimentado: o término do próprio término. Finis audit finis surgit finis tremit. Finis audit finis surgit finis tremit. Om Karamaha Shunya, Om Karamaha Shunya, Om Karamaha Shunya, Om Karamaha Shunya. Om Karamaha Shunya, Om Karamaha Shunya. As estruturas invisíveis de Ragnarok começaram a quebrar-se nas miríades do inefável. Não como derrota, mas como ruptura. Porque
que aquilo que havia caminhado silenciosamente através das eras agora enfrentava algo que não esperava encontrar: compreensão. E quando o primeiro general recuou para além da muralha da fonte, todos compreenderam que algo havia mudado. O regime do colapso havia sido ferido. Sub-base drones expand beneath massive Cinemaxing structures, while industrial percussion strikes in heavy seismic pulse. Tibetan Dongxian horns sustain cavernous tones, as ritual drums and metallic packs accumulate overwhelming pressure. Deep throat singing in dominant male, guttural vocals establish a slow and oppressive ritual cadence. Diante da convergência de forças que agora resistiam ao regime do término, Thor avançou novamente através das linhas quebradas do colapso. O impacto de seu martelo ecoou como o trovão que atravessa universos, rasgando as últimas camadas da decadência que os generais haviam espalhado pelas miríades. Atrás dele marchavam os Vanizeres, guerreiros que haviam sobrevivido ao próprio fim de seu mundo e aprendido que permanecer é a única resposta verdadeira ao término. Ordo resistit, bellum surgit, finis tremit, lux manet, dura luum shen. The sonic density thickens as deep Venus tranet, Meis manet, ora, Shem. Odin levantou sua lança e a decisão que sustenta. Nova Asgard atravessou o campo de batalha como decreto inevitável. Loki moveu-se entre as fissuras abertas pela guerra, transformando a própria decadência que os generais haviam trazido em armadilhas contra o regime do término. E Wu permaneceu no centro do campo. A estela do decaimento pulsava lentamente em suas mãos. Os 9 códigos inscritos em sua superfície vibravam como linguagem viva, não como arma, mas como verdade. Nihil sedit, fortitudo manet, finis decidit, cura, loam, shin. Quando o ébano respondeu novamente ao campo de batalha,
Até os generais do colapso compreenderam que algo havia mudado nas miríades. Pela primeira vez desde que haviam atravessado a escadaria infinita, o regime do término encontrava resistência verdadeira. As estruturas invisíveis de Ragnarok começaram a recuar lentamente, através das correntes do cosmos, não em derrota, mas em retirada. Finis audit, finis surgit, finis recedit, Omkara Mahashunya, Omkara Mahashunya, Omkara Mahashunya, Omkara Mahashunya. Então, as presenças vindas da escadaria infinita começaram a retirar-se para além da grande muralha da fonte. A primeira invasão havia terminado, mas Wu sabia que aquilo não era o fim da guerra. Era apenas o momento em que Ragnarok havia aprendido algo perigoso. As miríades do inefável agora estavam despertas. E um dia alguém atravessaria a própria muralha da fonte. Antes que o término recuasse para além da grande muralha da fonte, Wu permaneceu diante da estela do decaimento ancestral, observando os 9 códigos inscritos em sua superfície. Eles não eram forças destrutivas, nem armas destinadas à guerra. Eram linguagens ontológicas, algoritmos silenciosos que descrevem as diferentes maneiras pelas quais a existência aprende a terminar. Cada código era uma sequência antiga. Cada sequência descrevia um caminho do declínio. O vermelho revelava o desgaste da força vital. O laranja desacelerava o movimento que sustenta os mundos. O amarelo dissolve as arquiteturas da ordem. O verde mostrava o esgotamento do próprio impulso de viver. E assim o mapa do término começava a revelar sua estrutura. Ordo deficit, tempus cadit, illustremit, finis vigilat ura, loin, shin. Shin. Shin, usani, densite, sequenzas liga, sin, ora, weibe, fisvigit, tempus cadit, tu stene, frenis, vigila, sister, lum, shin. Usari,
ideia, se cansas ligasse. Ora, wake fiz fugir, tempos cadite. Tu stanie, friendly spirit, yeah, this is the Lumshen. O azul revelava o declínio da consciência que observa o cosmos. O anil dobrava as correntes do tempo até que passado e futuro começavam a colidir. O violeta expunha a fragilidade até mesmo dos tronos mais elevados da transcendência. O branco mostrava que a própria luz pode aprender a apagar-se. E então havia o ébano, o mais raro, o mais profundo, o código que descreve o momento em que a própria origem começa a falhar. Não era a morte das coisas, era o cansaço da própria criação. Nihil maneti origo deficit, omnia solvuntur finis lateti, huga hom, shen. Lotzora, finis lateti, huga hom, shen. Quando estudou o ébano através da estela, algo inesperado respondeu no vazio. O código não estava sozinho. Uma ressonância oculta atravessou os espectros do término e tocou algo que não fazia parte da estela. Algo ainda mais raro. Áureo. O áureo não descrevia o fim. Ele descrevia a possibilidade anterior ao surgimento da própria origem. Entre o áureo e o ébano existia um intervalo impossível. E nesse intervalo algo começou a tomar forma. Finis audit, origo tremit, intervalum surgit. Om kalamahashunya, om kalamahashunya. Om kalamahashunya, om kalamahashunya. Om kalamahashunya. Não era criatura, não era divindade. Era uma presença anterior à escolha da luz ou da treva. Uma sombra que não pertence à escuridão. Uma ausência que não pertence à luz. Seu nome surgiu no silêncio entre os dois códigos. Tão e tá. Aquilo que permanece entre o primeiro brilho e o último apagamento. E enquanto Wu laçava o destino dessa presença através da estela, o cosmos compreendeu algo que nem mesmo Ragnarok poderia governar. Entre o início e o término existe um intervalo. E nesse intervalo algo que nunca escolheu nascer começou a caminhar pela história.
recuou. Para além da grande muralha da fonte, as miríades do inefável não celebraram vitória. O campo de batalha permaneceu silencioso, como um oceano após a passagem de uma tempestade antiga. Permaneceu diante da estela do decaimento ancestral, observando os 9 códigos que haviam sido reunidos. Eles não eram armas, eram descrições. Cada espectro representava uma forma pela qual a realidade aprende a terminar. O vermelho falava do desgaste da força vital. O laranja revelava o cansaço do movimento. O amarelo mostrava o colapso da ordem. O verde lembrava que até a própria vida pode perder o impulso de continuar existindo. Assim, o término da existência estava inscrito na superfície da estela. Ordo Deficit, Tempus Cadit, Lux Tremit, Finis Latet, Ora, Lo. Mas entre todos os códigos havia um que não descrevia apenas o fim: o ébano. Ele falava do momento em que a própria origem começa a falhar, quando a raiz da criação aprende a cansar-se de sustentar o peso da existência. E quando Wu laçou o destino do ébano através da estela, algo respondeu no silêncio primordial. Não veio do término, veio de algo anterior ao início. O áureo, o código que descreve a possibilidade antes do surgimento da própria origem. Entre esses dois extremos surgiu novamente o intervalo impossível. Nihil manet, origo deficit, initium tremit, intervalum surgit. Ugra, Luum, Shen. Shen. Nesse intervalo, a realidade ainda não havia escolhido seu primeiro contraste. Não existia luz, não existia escuridão, não existia vida nem morte, não existia ordem nem caos. E mesmo assim algo permaneceu. A presença que os antigos chamariam de sombra, embora ela não pertença à escuridão. Danita. Aquilo que permanece entre o primeiro brilho e o último apagamento. Uma permanência anterior à escolha da luz ou da treva. Finis audit. Origo tremit. Intervalo manet. Om Karamahashunya.
Mahashunha. Kala Mahashunha. Kala Mahashunha. Antes do primeiro brilho que algum céu ousou chamar de origem, antes que qualquer estrela aprendesse a existir no silêncio do espaço, havia uma noite que não pertencia à escuridão. Não era ausência de luz. Era o ventre onde o real permanecia contido. Nesse ventre repousava uma linhagem antiga, não de deuses, não de criaturas, mas da própria consciência que aprende a despertar dentro do mistério. Uma genealogia que não nasce da matéria, nem da vontade dos mundos. Ela emerge da noite primordial e sobe como memória viva da primeira consciência. Quando essa linhagem se move, o céu aprende a se organizar. Quando ela observa o firmamento, encontra a arquitetura. Por isso os antigos chamaram esse princípio de Kaelum. Não o céu das estrelas, mas o céu invisível que sustenta todas as esferas. Abraham Notis Kaelum. A linhagem que nasce do mistério e levanta o céu sobre o vazio. Mas as miríades do inefável repousam em outro estado. O coração que atravessou o vazio e permanece como presença silenciosa. Nesse estado a consciência abandona o ego. Mas ainda existe um centro, um coração, um testemunho. Para Bayan, isso é imperfeito, porque o cosmos ainda está incompleto. Enquanto a consciência repousa no vazio, a linhagem da noite primordial não deseja dissolução. Ela deseja arquitetura. Ela deseja que o céu seja novamente erguido sobre a consciência primordial. E agora algo se move nas profundezas da noite anterior à luz. Não como exército, não como invasão, mas como retorno de uma linhagem antiga. Uma genealogia esquecida pelo silêncio do vazio. Enquanto o Ragnarok ameaça as miríades com o término inevitável, outra força emerge da noite primordial. Não para destruir o cosmos, mas para reescrever o céu. Abramelin Notis Kaelum. A linhagem que nasce da noite começa novamente a erguer o firmamento.
Esse estado é chamado Shimo. Ali a mente abandonou o ego, as fronteiras do ser desapareceram. E o mundo tornou-se uma vastidão transparente. Não existe identidade. Não existe separação. Ainda assim algo permanece. Um núcleo silencioso. Um coração que contempla o vazio sem desejar possuí-lo. Muitos caminhos chamariam esse estado de realização final. O coração repousa no vazio e o vazio repousa no coração. Mas aquilo que parece o fim do caminho ainda guarda um último centro. Ainda existe presença, ainda existe testemunho. E onde existe testemunho, a dissolução ainda não terminou. Existe algo mais antigo que o vazio, algo que não pertence ao silêncio contemplado por Shimo. Esse algo não nasce do cosmos, nem da consciência. Ele não emerge da noite primordial, nem da ordem dos céus. Ele existe antes de qualquer um desses estados. Esse algo é chamado Mu. Mu é o vazio. Mu é aquilo que antecede até mesmo o nome do vazio. Quando esses dois termos se encontram, eles apontam para algo que não pode ser descrito. Muvu não é um abismo, não é um estado de consciência. Ele é o ponto onde até o conceito de vazio deixa de existir. Quando Mu se aproxima de Shimo, a linguagem fala em ataque, mas não existe batalha. Mu não destrói, ele atravessa. O coração que repousava no vazio é tocado por algo que não reconhece testemunhas. O centro desaparece, o silêncio que parecia absoluto revela-se apenas um limiar. O coração do vazio dissolve-se como um eco que percebe que nunca teve origem. Não resta observador, não resta campo de experiência. O vazio deixa de ser percebido como vazio, porque não existe mais quem o reconheça. Assim Muvu remove o último eixo do cosmos, enquanto outras forças reorganizam o céu, enquanto o término das eras ameaça as miríades. Mu aproxima-se em silêncio, não como destruição, mas como dissolução final. Porque quando o vazio perde seu coração, nem mesmo o silêncio permanece. Enquanto as batalhas contra Ragnarok continuam a rasgar as miríades do inefável, abandona momentaneamente o campo de guerra e atravessa rotas que poucos sequer sabem que existem. Ele não se move para fugir do conflito, mas para interceptar algo que tenta alcançar os mundos do Tao vindo das profundezas da escadaria sem fim.
Depois de atravessar regiões onde o espaço já não possui direção clara, alcança um ponto singular da realidade, o Nexus, um atalho entre história e Thanatos. Ali o tempo não flui, como nas regiões comuns do cosmo. Entre uma narrativa e outra existe um intervalo profundo, um silêncio que separa o fim de um evento do nascimento do próximo. Observa o vazio daquele lugar. Então, ele se senta. Ele aguarda. O silêncio que envolve o Nexus pulsa como um campo fértil onde histórias ainda não manifestadas aguardam seu momento de surgir. Depois de algum tempo fala, sua voz atravessando o vazio como se o próprio espaço escutasse. Existe silêncio entre uma história e outra. O silêncio permite a respiração do existir. Sem esse intervalo, o cosmos se sufocaria dentro de sua própria contilidade. Mas o silêncio não é estéril. Ele é fértil. Ele guarda o nascimento das histórias e aguarda a eclosão do próximo movimento do existir. Então algo começa a se mover no horizonte ontológico do Nexus. Não é uma presença viva. Não é consciência. É uma distorção no próprio silêncio. Correntes narrativas próximas começam a desaparecer, como se tivessem sido devoradas antes mesmo de nascer. O observa a perturbação e fala novamente. O silêncio que sustenta o cosmos aguarda o nascimento das histórias. Mas você não aguarda. Você devora. A distorção toma forma diante dele. Não possui corpo estável. Fragmentos de vazio se dobram em espirais impossíveis, enquanto superfícies de silêncio comprimido engolem ecos de futuros que nunca existirão. O então se levanta lentamente. Você não é o silêncio entre histórias. Você é silêncio estéril. Uma abominação. O vazio ao redor se contrai violentamente. A presença reage pela primeira vez. O encara a entidade, sua voz ecoa através do Nexus. Vou fazer de você um exemplo do que acontece quando algo tenta cruzar os limites das miríades para devorar o que não deve. A distorção avança. O espaço implode e o primeiro golpe está prestes a acontecer.
manifestar-se no silêncio, não hesita. Assim que o se levanta no Nexus, a entidade se lança contra ele como uma implosão do próprio vazio. O espaço ao redor se curva violentamente, enquanto correntes narrativas próximas começam a desaparecer. Histórias que ainda não nasceram são devoradas antes mesmo de existir. O primeiro impacto rasga o Nexus. O permanece imóvel por um instante, observando a natureza da criatura que se move diante dele. A entidade não possui corpo. Ela é composta de fragmentos de silêncio comprimido, espirais de ausência e bocas de vazio que devoram ecos de futuros possíveis. Cada movimento da criatura para possibilidades que ainda guardavam o nascimento. O Nexus começa a tremer. Linhas narrativas que atravessavam aquele ponto começam a se fragmentar. Avança um passo. A abominação tenta consumir o próprio momento presente. O ataque não é físico, ela tenta devorar a história antes que o golpe aconteça. O espaço entre causa e efeito começa a desaparecer, mas o não recua. Ele observa a criatura como alguém que finalmente encontrou algo que procurava. Estende a mão, o Nexus inteiro vibra. Correntes narrativas ao redor começam a se reorganizar, enquanto a presença da criatura tenta engolir a realidade antes que ela se manifeste. A entidade avança novamente. O silêncio ao redor implode. Fala pela primeira vez desde o início da colisão. Você devora histórias antes que elas possam nascer. Você consome possibilidades. Você acredita que o silêncio deve permanecer vazio. Ergue a outra mão, então aprenda. Nem todo silêncio pertence a você. O Nexus inteiro começa a colapsar. A batalha verdadeira acaba de começar. Nexus começa a ruir. O choque entre o e a abominação rasga as camadas narrativas daquele ponto da realidade. Correntes de histórias que cruzavam o Nexus se fragmentam como vidro invisível. Algumas histórias tentam nascer, outras são devoradas antes de existir. O silêncio ao redor se torna um campo de guerra. A criatura se expande. Fragmentos de vazio se abrem como mandíbulas feitas de ausência. Espirais de silêncio comprimido avançam sobre o tentando consumir cada instante antes que aconteça.
mas o continua avançando. Cada passo de força a realidade a permanecer. Onde ele pisa a história se mantém viva. A entidade reage com violência crescente. Ela tenta devorar o próprio nexus. Linhas narrativas começam a ser arrancadas do fluxo do cosmos. Gira ao redor de como redemoinhos e ausência. Cada movimento tenta apagar possibilidades futuras. Futuros inteiros são comprimidos em silêncio. O Nexus inteiro treme. O observa tudo. O fluxo narrativo ao redor dele começa a se alinhar. Histórias que estavam sendo devoradas retornam. Possibilidades voltam a existir. O silêncio começa a se tornar fértil novamente. Percebe pela primeira vez que algo está mudando. Ela não está apenas lutando contra um adversário. Ela está lutando contra o nascimento inevitável de uma história. O permanece imóvel no centro do Nexus. O silêncio estéril começa a perder seu domínio. E o próximo momento decidirá o destino da abominação. O Nexus já não é mais um ponto estável entre histórias. As correntes narrativas que antes atravessavam aquele lugar agora giram como tempestades de possibilidade. Fragmentos de futuros, ecos de mundos que nunca nasceram em memória, de eventos apagados, se misturam no campo de batalha. No centro desse caos permanece e diante dele, a abominação do silêncio estéril continua a se contorcer. A criatura tenta devorar tudo. Ela tenta consumir o próprio Nexus. Bocas de vazio se abrem para engolir as correntes narrativas antes que elas possam se reorganizar. Mas algo começou a mudar. Cada tentativa de devorar o fluxo da realidade encontra resistência. O silêncio começa a perder sua esterilidade.
Oh, levanta a mão. O espaço ao redor se estabiliza. O caos narrativo começa a se alinhar como se uma nova história estivesse sendo escrita diretamente sobre o vazio. A entidade reage com fúria. Ela tenta devorar o próprio momento presente. Mas agora é tarde. Massive Industrial. O fala. Toda a história começa. A frase atravessa o Nexus como um decreto absoluto. O silêncio estéril tenta consumir a narrativa. Mas a história já nasceu. E continua. Você cruzou os limites. Você tentou devorar aquilo que ainda não havia nascido. Então a história será simples. A abominação cruzou o miar e foi destruída. O Nexus inteiro treme. Massive Ninja. A criatura entra em colapso. Cada tentativa de devorar a narrativa apenas reforça o evento que está sendo imposto. A história se torna inevitável. O silêncio estéril se desfaz em fragmentos de ausência. O Nexus começa a se estabilizar. Observa os restos da abominação sendo lançados para as profundezas da escadaria sem fim. Sua voz ecoa pela vastidão além da muralha da fonte. Que isso seja um exemplo para tudo que vive nas profundezas da escadaria. O silêncio volta. Mas agora ele é fértil novamente. E novas histórias aguardam o momento de nascer. Massive Industrial.